Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, aqui pela Rede Vitória, podcast e na página de vídeo do Folha Vitória. Hoje nós vamos bater um papo com um escritor, professor, palestrante, uma figura muito conhecida aqui no Espírito Santo, mas antes de eu apresentar essa figura, que é uma figura muito querida e por ele passaram gerações também de alunos, tanto na universidade quanto fora dela, antes eu quero levantar uma questão. O que é mais importante, escrever bem ou escrever corretamente? E a outra pergunta que vem nesse bojo é, escrever corretamente implica escrever bem? Ou seja, é fundamental que um determinado autor, para produzir um bom conto, uma boa novela, um bom romance, um bom poema, ele seja obrigatoriamente ligado a ser um conhecedor da língua portuguesa? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Vai discutir sobre a formalidade e a informalidade, sobre o que é oralidade, também chamada de coloquialidade, e o que é língua culta. Porque a literatura, como qualquer pessoa entende, ela se faz baseada na língua. Mas a língua é um sistema de regras. E a literatura, em tese, já que é uma arte, a literatura se vê justamente obrigada a transgredir. Se não obrigada, pelo menos, ela tem quase que uma obrigação mesmo, uma ideia de transgredir, de subverter, de sacanear a ordem estabelecida. Eu tenho aqui do meu lado Gerry Tononi, figura conhecida aqui em Vitória, no Espírito Santo, um grande conhecedor da língua portuguesa, uma figura que sempre que escreveu crônicas, e as crônicas que eu li, as crônicas dele, sempre eram muito bem escritas e com uma gramática impecável. Então, um dos motivos pelos quais eu resolvi convidar o Gerry, e o Gerry teve a gentileza, a deferência de vir aqui, é justamente para a gente discutir isso. Qual é o papel da língua culta na literatura? Precisa disso? É necessário? Ou a língua atrapalha a literatura? No sentido de a língua culta, conhecer as regras, conhecer os sistemas, isso atrapalha a criação literária? Então, eu tenho aqui diante de mim um especialista, embora eu seja professor de gramática, eu prefiro que o Gerry fale sobre essa questão. Gerry, eu agradeço muito sua participação, muito obrigado. Eu tenho tentado trazer você aqui há um tempo e as agendas não fechavam. Muito obrigado pela sua vinda e já levanto essa bola. Para escrever bem, é fundamental escrever corretamente? Bom, para escrever bem é importante que também você domine a língua. Vou dar um exemplo. Você falou de subversão da língua. O nome do meu site é mostrasualingua.com.br. Mostra sua língua. E é um exemplo de subversão. Isso. As pessoas me perguntam, por que não é mostre sua língua? Por que não é mostra tua língua? Porque eu gosto da palavra mostra. Mostra, lembra o substantivo amostra, mostra científica, mostra cultural, mostra nesse caso, quer dizer o quê? Exposição, tá? Me lembra também o verbo mostrar. Eu mostro, tu mostra, ele mostra. Então mostra, substantivo, mostra, verbo. Em português existe a expressão à mostra. À mostra. A tatuagem dela estava à mostra. Ou seja, com crase, à mostra quer dizer visível. Perfeito. Existe a mostra, tudo junto, que quer dizer parte de um todo. Mostra de tecido, né? Mostra de tecido, mostra de combustível. Então, o que eu fiz? Como eu estudo muito a língua, eu estudo, tá? Eu sempre digo assim, você fala assim, eu dei aula de literatura, Grijó, até 1997. Hoje eu leio sobre literatura, eu não estudo literatura, né? Sou um curioso
da área. Mas como eu estudo língua portuguesa, essa questão voltada à norma culta, eu consigo brincar com as palavras. E essa subversão de vez em quando me dá um pouco de dor de cabeça. As pessoas, poxa, você é um professor de língua portuguesa, por que você não escreveu mostra sua língua? Ou mostra a tua língua, em vez de ser mostra sua língua, né? Então, para escrever bem é importante também que você domine a língua para poder, obviamente, dialogar com várias áreas da língua portuguesa. Certo. Então, o que você está colocando é que, para que haja subversão, é fundamental que se conheça a língua. Que se faça com... Certo, mas aí a minha pergunta, e eu gostaria muito de ouvir o que você tem a dizer, a minha pergunta é, e quando o poeta, ou o contista, ou o romancista, ele subverte porque ele realmente não sabe a norma culta? Então existe uma subversão que não é voluntária, é uma subversão acidental. Acidental. Me diga aqui, você acha que a subversão acidental e a subversão intencional, elas não têm o mesmo valor? Ele pode escrever algo genial, subvertendo a língua portuguesa. Mesmo que de uma forma assim, mesmo que seja algo, ou que tenha ocorrido um incidente, ou mesmo que ele não domine a língua portuguesa, ele pode criar algo genial. Obrigatoriamente, ele não precisa seguir a norma culta para escrever algo genial. Nós temos vários exemplos voltados a isso, nesse sentido. O Guimarães Rosa, ele que é o grande exemplo no século XX, um exemplo de um neologista, um exemplo de um indivíduo que trabalhou as expressões binárias, um indivíduo que trabalhou a coloquialidade, a musicalidade. Essa subversão da língua, ela, no caso de Guimarães Rosa, ela era muito porque ele conhecia a língua profundamente, certo? Mas me diga, na sua visão, um professor de gramática, diante de um texto literário, como é que ele avalia esse texto? Ele tem que, obviamente, observar as variantes linguísticas do texto. Porque vamos falar de, já que você citou formalidade e informalidade. Isso. Em ambientes formais, eu tenho que ser formal. Em ambientes informais, eu tenho de ser informal. Vou dar um exemplo. A palavra janta. A palavra janta eu devo usar apenas em ambientes informais. Eu não posso dizer assim, a TV Vitória vai promover um evento, vai oferecer uma janta aos funcionários. Não. A TV Vitória vai promover um evento e vai oferecer ou oferecerá um jantar aos funcionários. Então, a expressão agente é uma expressão informal. Eu posso já usar a expressão agente, mas em situações informais. Em situações formais, eu uso nós. Vai lembrar que você não precisa dizer nós pedimos, diga só pedimos, que se você diz pedimos, só pode ser nós. Então, em ambientes formais, você tem de ser informal. Agora, você pode subverter a língua, vamos falar de literatura, num diálogo, você pode subverter a língua para sugerir que é uma pessoa que tem pouca escolaridade, que o seu personagem tem pouca escolaridade, você pode subverter a língua. Agora, como eu disse, alguém pode criar algo genial, mesmo não dominando a norma culta e formal da língua portuguesa. E o professor ele tem que dominar essas vertentes ali. Ele não precisa ser, ele tem que ser apenas conhecedor da norma culta e formal, não. Ele tem que entender, ele tem que conhecer outras, as variações linguísticas, né? Você, além de ser um professor, você é também um cronista e você é um crítico, né? Não um crítico no sentido formal da palavra, mas você é capaz de observar um texto, criticá-lo e, claro, evidentemente, partilhar essa crítica com outras pessoas. O que o crítico Gerry Tononi fala da literatura produzida hoje? Vamos lá. Quando você fala a palavra crítico, lembrar que eu penso em criticar como opinar. Sim, então, sem opinião. Dúvida. Sem dúvida. Pode ser uma opinião favorável, pode ser uma opinião desfavorável. Perfeito. José Saramago, por exemplo, as frases dele são extremamente longas. As obras de José Saramago, escritor português, claro, ganhador do Nobel de Literatura, as frases eram muito longas. Então, eu sempre falo com meus alunos, querem ler José Saramago? Se prepare para o alto nível de dificuldade para entender as obras de José Saramago, porque as frases são extremamente longas. Então, obviamente, eu nunca fiz nenhuma crítica desfavorável nesse sentido. Agora, quando eu já dei aula de português jurídico, sou especialista também em comunicação jurídica. Então, quando você pega um texto jurídico
com as frases muito longas, quer dizer, o sujeito tem que ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes para poder entender. E aí não é bom isso. Porque a leitura, Grijó, você sabe disso, ela tem 2 passos. Ela tem o passo da compreensão e tem o passo da interpretação. Quando você lê um texto, tá? Texto normal, tá? Não estou falando de texto literário, porque o texto literário permite, às vezes, a produção de vários sentidos e tal. Então, um texto comum do dia a dia. Se você precisar de ler o texto mais de uma vez, que ele está mal feito, que as frases estão longas. Estou citando um exemplo aqui de texto jurídico. Às vezes eles escrevem frases longas, palavras arcaicas. No texto jurídico ocorre... um exemplo de uma palavra arcaica que ocorre no texto jurídico é a palavra exordial. A palavra exordial é uma palavra extremamente arcaica. O que quer dizer exordial? Vou traduzir do português de português. Petição inicial ou inicial. Tem que usar o exordial? Não. E por que se usa? Por 2 motivos. Esnobismo? Por 2 motivos. Eu defendo essa tese. Tá? Por 2 motivos. Primeiro, a pessoa pode ser pedante. Pedante, para quem não sabe, é o sujeito que tenta mostrar aquilo que ele não é, na verdade. Então, ele usa palavras rebuscadas, ou melhor, ele usa palavras arcaicas para sugerir que ele é uma pessoa intelectualizada, mas, na verdade, ele não é. E por ser ignorante, ele não sabe que aquela palavra é arcaica e ele não deve usar aquela palavra, que no lugar dela ele tem que escrever petição inicial ou inicial. Agora, há palavras que as pessoas usam que elas não sabem, essas pessoas não sabem que é uma palavra arcaica. Exemplo, ilustríssimo. Que o pessoal geralmente na formatura lê o tal ilmo, né? Que na verdade é o ilustríssimo. Ilustríssimo é uma palavra arcaica. Eu vou trocá-la por qual palavra? Por nenhuma palavra. Eu tenho que eliminar essa palavra da minha vida. Falo isso também com propriedade, porque eu também ministro cursos e dou palestra na área de comunicação corporativa e comunicação jurídica. Sou formado em letras, mas minha área é extremamente ampla. Você sabe disso, né? Quem é formado em letras, você não pensa somente em dar aula, mas é uma área muito ampla. Então, você trafega aí comunicação administrativa ou corporativa e comunicação jurídica. Então, essa questão das palavras vai depender em que contexto ela está inserida. Se é um texto literário, se é um conto, se é uma crônica. Por exemplo, quando eu ensino o uso da vírgula, eu falo de ordem direta, eu já ministrei curso aqui na Rede Vitória, para os jornalistas, e falei sobre ordem direta, né? Sujeito, verbo, complemento, circunstância. Agora, obviamente, quando você vai discutir isso em literatura, é outra discussão. É outra. Porque o ambiente é outro. É outra abordagem. É outra abordagem. Por exemplo, no texto jornalístico, pede-se, né? Sugere-se que se escreva na ordem direta. Por quê? Para facilitar a leitura. Geralmente textos de autoajuda, que as pessoas adoram ler livro de autoajuda, por quê? Porque geralmente as frases estão na ordem direta, para quem não sabe é sujeito, verbo, complemento e a circunstância. Já o texto literário, você tem umas inversões. Sim. Que requer o quê? Que requer competência linguística para você entender. Às vezes a pessoa abandona o texto literário por esse motivo, porque ela não tem competência linguística para ler. Na faculdade você sabe disso. Alguns alunos, às vezes, abandonam o curso porque eles não têm competência linguística para entender alguns textos, né? Das apostilas, dos livros. Por quê? Porque ele está acostumado a ler o quê? Jornal e revista. E para ler jornal e revista, você não tem que ter competência linguística. Você entende, porque o texto é bem claro e tal. Agora, quando já vai para um texto literário, às vezes você usa bastante a ordem inversa para poder entender algumas frases. E às vezes as pessoas adoram, você sabe disso, o prazer imediato. Se elas não entendem rapidamente, elas abandonam o livro, abandonam a obra e tal. Então, eu sempre digo assim, tudo depende da palavra, em que contexto a palavra está inserida. A frase pode ser longa? Pode ser um texto literário, uma frase longa, para não quebrar o ritmo. Às vezes se usam poucas vírgulas nesse sentido. Agora, num texto corporativo, num texto jornalístico, as frases não podem ser longas. O que é uma frase longa? As pessoas me perguntam. Poxa, a frase com mais de 3 linhas já é uma frase longa. Mas no texto literário, você pode fazer isso tranquilamente. Por exemplo, o romance, a concepção do romance é diferente da concepção de conto, que, por sua vez, é diferente da concepção de crônica. Porque a crônica, ela, em tese, ela é mais simples. A crônica é mais cotidiana, a crônica é mais direta. Há grandes cronistas, né? Nelson Rodrigues, Rubem Braga, Zé Carlos de Oliveira, há grandes cronistas aqui, e você é um cronista. A minha pergunta para você é, as suas crônicas, elas basicamente são crônicas acerca de fatos da língua. Acerca de fatos da língua. Você não entra na seara de crônica
de uma forma cosmológica. Não, você fala especificamente de algo ligado a fato da língua. A língua portuguesa. Isso. Essa priorização, essa preferência, ela tem o objetivo de trazer ensinamento mesmo? Sim. A crônica... Você usa a literatura para ensinar? Isso. Sendo que a literatura não tem esse papel. Não, eu busco fazer isso. No caso da minha crônica, é uma crônica argumentativa. É uma crônica argumentativa, em que eu busco uma situação do dia a dia da língua portuguesa. O pessoal discute aqui, fala-se muito sobre o gerundismo. Né? Eles dizem assim, o problema do gerundismo, só para você ter uma ideia, que algumas pessoas entendem como um vício de linguagem, não é apenas um vício de linguagem, mas o gerúndio ele ocorre no nosso dia a dia e pode ser usado perfeitamente. Se disser assim, vou estar esperando por Guijó durante todo o dia na sede da TV Vitória. É uma frase correta. Certo. Mas espalhou-se por aí que o povo, as pessoas abominam o gerúndio nesse sentido. Então, eu exploro nesse sentido. Eu exploro muito bem, algo legal que você vai gostar também, a questão do erro, Grijó. Olha que legal. Está no meu livro, está na agenda permanente. Mostra o livro para o pessoal. Tá. Esse aqui, para quem está nos vendo, aí está o livro. Neste ano eu lancei 7 livros. Esse aqui é um deles. É a agenda permanente. Para cada dia do ano tem uma data comemorativa. Para cada dia do ano tem uma data comemorativa ou uma data histórica e uma dica ligada àquela data. Vou lhe dar um exemplo. Qual a diferença entre Ano Novo com hífen e Ano Novo sem hífen? Tá? Ano Novo com hífen refere-se à festa da virada. Feliz Ano Novo. Então, Ano Novo com hífen, você se refere à festa da virada. Entendeu? Ano Novo sem hífen é o ano que está começando. Então, próspero Ano Novo é o ano que está começando, é o ano completo. Tá? Bom dia, então tá ligado a essa dica, está no último dia do ano. Certo. No Réveillon, no Ano Novo. Depois tem bom dia com hífen e bom dia sem hífen. O nome da saudação é com hífen. O Grijó, quando chegou à TV Vitória, nem sequer me deu um bom dia. É com hífen. Agora, a saudação bom dia é com hífen. Agora, qual é a conclusão que eu chego? Que o hífen nasceu para infernizar a nossa vida. O hífen nasceu para infernizar a nossa vida. Eu faço até um trocadilho, até... faço até uma subversão da língua, eu escrevo infernizar a minha vida. Porque algumas palavras têm if, outras não têm. Porque eu quero mostrar, gramática não é para você decorar. Gramática é para você consultar. O que se faz na escola? É o atraso do ensino. Quando a escola pede ao aluno que se decore regras gramaticais, isso é atraso do ensino. Porque gramática não é para você decorar. Gramática é para você consultar, pesquisar sobre o assunto, tá? E aí, tem essa agenda permanente que o pessoal chama de organizer, que eu obviamente não vou dar um texto aqui em inglês, nada contra palavras e expressões em inglês, tá? Eu acho que há palavras e expressões em inglês que você pode usar tranquilamente no seu dia a dia, sem problemas. Porque não há uma palavra em português para que eu possa substituir. Agora, feedback, por exemplo, existe uma palavra para feedback, eu posso usar a palavra retorno, em vez de usar software, eu uso programa e por aí vai. Então, o nome é agenda permanente. Qual a diferença da agenda permanente da agenda gramatical? É que na agenda permanente não há datas. Você escreve a sua data. E em cada página aqui da agenda permanente, há uma curiosidade da língua, tá? Algumas eu posso falar aqui, outras não posso falar aqui. Você vai brigar comigo, porque há palavrões. Não vai brigar comigo? Não, olha só, aqui é um programa sem censura, tá? É um programa sem censura. Vou tentar falar sem constranger. Primeiro, você sabe que a palavra aquário, aqua, vem do latim, quer dizer água. Claro. Então, quando a palavra aquário ela foi criada, significava o quê? Reservatório de água. Piscina, piscis, em latim, quer dizer peixes. Então, piscina significava o quê? Viveiro de peixes. Então, o que nós fizemos com a evolução da língua? Tiramos os peixes da piscina e jogamos onde? No aquário. Hoje a piscina só tem água e o aquário que tem um peixe. Mas por que isso acontece, GR? Por causa do erro. É o erro que consagra o uso. Quer outro exemplo que está acontecendo hoje? Hoje, quem são seus progenitores? Em tese, meus pais. Seus pais. Todas as pessoas dizem que os nossos progenitores são os nossos pais, mas nossos progenitores são os nossos avós.
Pro quer dizer antes, genitor que gera. Progenitor avô, progenitor avó. Agora, há documentos jurídicos, por exemplo, que o advogado usa progenitor como pai e progenitora como... Como eu vou saber qual o sentido que foi dado? Só depende apenas do contexto. E você acha que conhecer isso aí, vou pegar e vou jogar para a literatura. Claro. Conhecer o fato da língua ajuda a criação literária? Demais. Vou dar outro exemplo para você. Olha só, olha a pergunta. Eu entendi. Não é ajudar, é ajudar a criação, ou seja... Na criatividade. Estimula a criatividade? Vai. Posso dar? Deve. Vou dar um exemplo para reforçar isso. A expressão de cor, Coração. cor, quer dizer coração, cor. Isso. A palavra coragem, o cor de coragem, quer dizer coração. Para os romanos, agir com coragem era agir com o quê? Coração. A palavra decorar, o cor de decorar quer dizer coração, discórdia quer dizer coração, cor, discórdia quer dizer coração, cardíaco, obviamente, quer dizer de coração. A palavra cor quer dizer coração, falando da origem da palavra, tá? Então, cor, coragem, concordar, discórdia, decorar, tudo sugere coração na origem da palavra. Poxa, e se você dominar essa origem, você pode criar um belíssimo texto. Você pode criar um texto o quê? Original. Sim, mas ainda um texto cujo elemento vai ser o fato da língua. Isso. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, conhecer o fato da língua faz com que você seja capaz, por exemplo, de escrever um romance de amor? Escrever um romance histórico? Um conto policial? Essa é a minha questão. Como é que pegar o fato da língua, as curiosidades da língua e transformar isso e usar esse elemento para poder criar literatura independentemente do fato da língua? Olha, isso é importante, colabora e muito e vai fomentar na criação da obra, né? Vou dar um exemplo para você conhece a obra A Moça Tecelã. É um conto que eu sempre exploro nas minhas palestras, A Moça Tecelã. A Moça Tecelã, ela tinha um tear mágico, né? E ela sentia fome, tecia um peixe, sentia frio, tecia o sol, sentia sede e tecia leite e tal. Então, dominando a estrutura desse conto aí, dos gêneros textuais, porque existem 4 tipos de texto, que é dissertação, descrição, narração e injunção. E nesse conto, obviamente, e você precisa dominar essa estrutura da língua, poder escrever um bom conto, porque geralmente a parte inicial do conto é uma descrição, e depois predomina aí a narração. Então, dominar essas informações, essa estrutura da língua, esse fato da língua, vai, obviamente, ajudar a construir a obra. Mas vai lembrar que escritores geniais, como Luiz Fernando Veríssimo, ele não domina essa estrutura de crônica, o Veríssimo escreve crônicas. Ele já disse isso, que ele não domina a estrutura da crônica, ele faz tudo isso intuitivamente. Agora, outras pessoas, para escreverem bem, precisam dominar essa estrutura da língua. Eu, obviamente, quando faço as minhas crônicas, obviamente eu preciso dominar, tenho que ter conhecimento dessa estrutura, de alguns contos, para poder escrever bem. Agora, outras pessoas fazem isso de uma forma genial, intuitiva. Isso que é o legal da vida. Maravilha. As pessoas que querem adquirir os seus textos, as suas agendas, elas buscam onde isso? Olha só, são 7 livros, tá? Aqui eu tenho 3, tá? Hoje as obras estão lá na Livraria Leitura, do Shopping Mestre Álvaro, e daqui a alguns dias elas estarão na leitura do Shopping Vitória. Estou falando que aqui há 3, mas são 7, por quê? Aqui tem a agenda gramatical. Há pessoas que não usam mais agenda, elas usam o quê? Celular, agenda do celular. O que eu fiz? Eu escrevi 3 obras, Grijó, 3 obras, chama de Minuto Gramatical, volume 1, 2 e 3. Em cada obra há 365 dicas. Porque eu defendo a seguinte tese, não precisamos aprender mais, precisamos aprender sempre. Maravilha. E aí, em cada obra há 365 dicas. Então, você pode ler uma dica de português por ano. Se você, obviamente, comprar os 3 volumes, você vai ler mais de 1000 dicas, tá? Aqui as curiosidades, eu não uso agenda, eu quero ler as curiosidades separadamente. Então, eu escrevi também uma obra voltada apenas à curiosidade, porque algumas pessoas não escrevem mais, não escrevem mais curiosidade, não escrevem mais nas agendas, né? Mas, obviamente, as pessoas há um espaço lá para que elas possam escrever. Eu até conversei com você anteriormente,
Por que eu demorei até um pouco a combinar a data do nosso encontro? Porque nós estávamos com dificuldade na livraria para registrar no sistema da livraria. A livraria está com dificuldade, se registraria a agenda como livro, se registraria a obra como agenda. Hoje ela fica na parte da papelaria, né? Ótimo. Nosso tempo acabou, eu agradeço demais ao Gerry, valeu, foi um papo esclarecedor demais, muito obrigado. Se você quiser falar mais alguma coisa para o público, fica à vontade. Olha só, lembrando, hein, gente, os livros dele, as agendas dele estão no Shopping Mestre Álvaro e em breve no Shopping Vitória. Isso. As pessoas também podem me seguir nas redes sociais, tá? Eu tenho 2 endereços no Instagram, que é j.gerritononi e o outro endereço é mostrasualingua.jr. Diariamente há dicas de português, há vídeos e curiosidade da língua portuguesa. Valeu, gente. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima semana. Muito obrigado mais uma vez, Gerry. Obrigado, Grijó. Sinta-se convidado para voltar. Obrigado. Um grande abraço, galera. Valeu. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.